Acompanhe a chamada da palavra, igreja, para nós entrar aqui na palavra nessa noite. Deixa eu colocar aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momentos de reflexão. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Amém? Igreja, vamos trazer aqui uma palavra sobre Jonathan. Essa semana toda, papai tem falado comigo sobre Jonathan, né? E tem falado com a igreja também. Sem perca de tempo, você que está acompanhando essa transmissão aí na plataforma Instagram e Facebook, nessa terça-feira, né? Dia 15 de julho de 2025, amém? Já abre a tua Bíblia aí em Jonathan, capítulo 2, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Jonathan no ventre, né, da barriga do peixe ou dentro do peixe, né? Perdão, igreja, abra a tua Bíblia em Jonathan, capítulo 2, quero trazer aqui uma meditação sobre Jonathan. Amém? Deixa eu colocar o fundo aqui, para nós começar a trazer esse ensinamento aqui, essa palavra, para a amada igreja, para o povo que está acompanhando, ou até mesmo aquele que vai acompanhar depois, pela plataforma de Instagram, no Facebook, aí vai ficar gravado, amém? Deixa eu colocar aqui só o fundo aqui. Todos acharam? Jonathan, capítulo 2. Igreja, a maior ferramenta espiritual é oração e palavra. E quando se fala de palavra, se fala de oração também. Ou seja, oração e palavra. Palavra e oração. Vamos ver aqui e dar continuidade sobre a palavra de Jonathan. Jonathan, ele tinha uma missão, uma responsabilidade para pregar o evangelho para aquela cidade de Nínive, para aquele povo. Mas todo mundo conhece a trajetória de Jonathan. Antes dele parar na barriga do peixe, ou no ventre do peixe, nas entranhas do peixe, primeiro ele passou um processo lá atrás, da desobediência, daí a responsabilidade dele pegar um caminho, pelo meio do caminho, e aonde que ele foi parar em Tarso. Era para ele ir para Nínive, e ele pegou uma embarcação por conta cópia e foi para Tarso. Então, tudo que aconteceu na vida de Jonathan, por causa da desobediência a Deus. Olha o que causa
uma desobediência a Deus. Olha o que causa uma desobediência ao chamado, ao id, ou o caminho que era para ele percorrer para chegar até Nínive para pregar o evangelho para aquele povo rebelde, para aquela cidade. Mas ele fez o quê? Pegou um caminho que Deus não mandou, pegou uma direção que Deus não mandou. Mesmo assim, Deus deu uma oportunidade da graça, misericórdia, perdão, e aonde que ele fez uma oração de arrependimento e ele voltou de novo. Deus fez ele passar todo o processo, né? Para depois ele receber a palavra pela segunda vez, aqui no capítulo 3, e aí ele prega o arrependimento para aquele povo da cidade de Nínive, e aonde que um povo estava rebelde, e aonde que Deus mandou ele ir lá. Igreja, pregar para quem já conhece a palavra é fácil. Quero ver você pregar para aqueles que não conhecem. E Jonathan, ele tinha essa responsabilidade de pregar a palavra para aquele povo, né? Pregar para quem já conhece a Bíblia é fácil. Pregar para quem conhece o Evangelho é fácil. Quero ver você pregar para aquele que não conhece o Evangelho, aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, aquele que ainda precisa da graça, da misericórdia, do perdão, de uma nova chance, como você, como eu. Quantas oportunidades surgiu da parte de Deus para mim e para você, para hoje você estar na obra. Pregar para quem já tem na obra é fácil. Mas Deus deu uma responsabilidade para o profeta, primeiro profeta Hebreus, que era o profeta Jonathan. Foi o primeiro profeta Hebreus, né? E ele tinha uma responsabilidade, igreja. Eu falo que a responsabilidade é algo muito valioso para Deus. A obediência, o temor, fidelidade, aliança, compromisso, comprometimento, fidelidade, né? Se você colocar em prática, igreja, pode ter certeza, você vai ter êxito na sua oração, você vai ter êxito de Deus na sua ministração, na sua obra missionária, no seu chamado. Em tudo que você colocar as mãos, em onde você for, Deus vai te abençoar de uma forma especial e poderosa. Amém? Vamos falar aqui um pouquinho de Jonathan. Capítulo 2. Jonathan no ventre do grande peixe, e a sua oração e o seu salvamento. O título já fala para mim e para você. Jonathan estava no ventre do grande peixe. Ele estava onde, igreja? No ventre de um grande peixe. Então o peixe não era pequeno, era um grande peixe. E a sua oração para o seu salvamento. Se ele estava no navio, ou foi parar no mar, numa água, o salvamento da alma dele, o salvamento da vida dele, a oração pelo seu salvamento, pelo seu livramento que ele estava passando. Como é que um homem, um profeta, vai fazer uma oração dentro da barriga do peixe, da estranha do peixe, uma oração de arrependimento? Ele não fez uma oratória na barriga do peixe. O texto é bem claro. Ele não falou palavras bonitas para Deus. Ele falou palavras de arrependimentos, palavras sinceras, palavras verdadeiras. O que mais Deus se agrada em mim, em você e no ser humano, não é palavras bonitas, mas palavras que são verdadeiras e sinceras de arrependimento. Foi o que Jonathan
orou ao Senhor, orou pelo grande livramento, orou para te salvar a sua alma e orou pelo perigo que ele estava passando. Olha o que ele falou aqui, no 2. 1. E orou Jonathan ao Senhor, seu Deus, da estranha do peixe. E disse, a minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Igreja, olha o poder da oração, igreja. E você vê que o texto é bem claro. Jonathan, ele ora na estranha do peixe. Como é que você... Vou dar um exemplo aqui. Você está no mar, numa praia, ou no rio, um exemplo. Como é que você vai fazer uma oração, ou oratória, né? Vou falar oração. Como é que você vai fazer uma oratória, palavra bonita, se você está dentro da estranha do peixe, ou se você está passando por um grande, momento ali, que Jonathan estava passando ali, um grande momento, porque ele causou a tempestade, por causa da desobediência a Deus, desobediência à palavra, ele causou uma grande tempestade na vida dele, por ele desobedecer a Deus para pregar o evangelho em Nínive. Só que Deus, ele é um Deus de oportunidades. E era no tempo da lei. Mas Deus viu uma graça em Jonas, Deus viu uma misericórdia na vida dele. Jesus viu uma graça, uma misericórdia na vida dele, falou assim, não, mesmo que Jonathan errou de não fazer o que eu mando, de não fazer o propósito que eu falei para ele, pregar o evangelho, eu não vou condenar Jonathan, não. Eu vou dar mais uma chance para ele. Eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Quantas oportunidades de hoje você chegar até o pleno conhecimento de Deus, até Jesus, até o pleno conhecimento da verdade? Quantas oportunidades você já teve? Quantas oportunidades você já teve da parte do Senhor? Quantas oportunidades você já teve da parte de Deus? E Jonathan, ele teve uma segunda chance. Eu sempre recomendo, igreja, todos nós merecemos uma segunda oportunidade, uma terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até mais. Mas não podemos provocar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos provocar a ira do Senhor. Porque lá em Lamentações, capítulo 3, 22, as misericórdias do Senhor são fatos que são real e verdadeiro, que a gente não é consumido. Porque Jonathan não foi consumido pelo peixe? Porque entrou a graça, entrou a misericórdia, entrou o perdão, entrou o amor de Deus, entrou o amor da palavra, entrou o amor de Cristo. Porque a misericórdia do Senhor é tão infinita, é tão poderosa, que ele não permitiu o peixe tragar Jonathan. Ele não permitiu Jonathan, na estranha do peixe, o peixe tragar Jonathan. Porque se ele tragasse Jonathan, como é que ele ia voltar para pregar o arrependimento lá na cidade de Nínive? E você vê que Deus deu a ordem não para Jonathan. Deus deu a ordem para o peixe. Peixe, vomita Jonathan na praia. Vomita Jonathan perto da praia, no lugar seco. Posso conjecturar o texto? Vomita Jonathan próximo a um lugar seco, perto da praia, para ele voltar, se arrepender e voltar pela segunda vez e pregar o evangelho lá em Nínive.
na cidade de Nínive, para aquele povo rebelde, para aquele povo que estava aguardando o profeta Jonas. Deus, ele prepara cada cidade, a cada lugar, ele prepara um homem de Deus no lugar certo, no momento certo. Deus, ele prepara cada mulher de Deus no lugar certo, no momento certo, para cada situação. E ele preparou Jonathan para aquela cidade. Ele poderia escolher outro profeta, mas ele escolheu Jonathan. Não fuja do chamado, não fuja da responsabilidade, não fuja da missão, não fuja do id, não fuja daquilo que Deus colocou sobre a tua vida, igreja. E ele queria fugir. Ele queria o quê? Afugentar. Fugitivo. Ele era um fugitivo. Mas quando ele teve um encontro ali na estranha do peixe, e aí ele faz uma oração, e olha o que ele falou aqui em Jonathan 2. Jonathan. E orou Jonathan ao Senhor, e o seu Deus, da estranha do peixe, e disse: a minha angústia clamei ao Senhor. Ou seja, ele clamou ao Senhor na angústia. Talvez quantos de nós, até mesmo eu mesmo, já clamou na angústia, já clamou muitas vezes passando por uma tempestade, um vento, ou algo que você está passando na angústia. Eu clamei ao Senhor. E uma coisa linda, que ele clamou ao Senhor na estranha do peixe, e ele respondeu. Deus, ele é um Deus de resposta, igreja. Se você orar com a alma, se você orar com o espírito, se você orar, uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração em poucas palavras resumida para Deus, Deus ouve. E ele ouviu a oração de Jonathan na barriga do peixe. Não importa o lugar, o ambiente. Se você está no trabalho, se você orar, ele ouve. Se você está no navio, ele ouve. Se você estiver no porão do navio, ele ouve. Se você estiver dentro do avião, ele ouve. Se você estiver dentro do seu carro e orar, ele ouve. Se você estiver dentro de uma barriga de um peixe, na estranha do peixe, ele ouve. Se você estiver na tua casa, no teu quarto, na madrugada, ou no seu trabalho, ou na rua, ou no trem, no metrô, no passeio, numa praia, no sítio, num país, no estado, aonde que você estiver, se você orar, ele ouve, igreja. Ele ouve. Ele ouviu a oração de Jonathan na barriga do peixe. Aí você fica olhando. Deus, ele ouviu a oração de Jonathan na estranha do peixe. Se Deus é capaz de ouvir uma oração de um profeta que estava passando por um grande livramento, e um grande livramento de salvação da sua vida, da sua alma, o que esse Deus não pode fazer, igreja, através de uma oração sincera e verdadeira? O que Jesus não pode fazer na tua vida? Talvez você está aí, não precisa você falar assim: é importante você estar na igreja, sim, é importante você estar no tabernáculo, no templo do Senhor para orar, para clamar, É importante você orar na igreja, é importante você orar no culto, no congresso, no culto, na vigília. Mas se você orar na tua casa, fazer um tabernáculo, o templo de Deus, ele ouve. Se ele ouviu Jonathan na barriga do peixe, o que esse Deus não pode ouvir a oração do teu povo? E quando você estiver passando por um perigo, ora ao Senhor, porque ele ouve. Quando você estiver passando pela tempestade como Jonathan, ora, o Senhor ele ouve, Deus ele ouve.
Quando você estiver passando um momento difícil, levanta o clamor, ora e fala: Deus, me socorre. E ele socorreu Jonathan. E o importante, igreja, que ele deu uma ordem para o peixe. Ele não deu uma ordem para Jonathan, ele deu uma ordem para o peixe. Ele deu uma ordem para o peixe. E o peixe vomitou Jonathan para o lado da praia. E aí ele voltou e foi pregar a palavra pela segunda vez. E ali ele teve êxito. Vamos ler mais um pouquinho aqui, igreja. E orou Jonathan ao Senhor, seu Deus, da estranha do peixe. E disse: a minha alma está angustiada, ou está triste. A minha alma está angustiada. Igreja, talvez você fale assim: eu não vou orar não, porque a minha alma está angustiada. Aí que Deus ouve mais ainda, porque Jonas estava angustiado, né? A gente vê essa expressão: não, eu não vou orar hoje não, porque eu não estou bem, né? Jonas estava angustiado pela situação que ele estava passando ali, reverenciando, porque ele que causou essa angústia na vida dele. Não foi Deus que mandou a angústia para ele. Foi próprio ele, por causa da desobediência dele. Causou angústia na vida dele. Ou seja, a gente vê essa expressão, muitas vezes até, né? Não ora não porque você está angustiado. Não ora não porque você está chorando. Igreja, se você estiver angustiado, ora ao Senhor, porque Ele ouve. Se você estiver chorando, chore aos pés de Jesus, igreja. Chore aos pés do Senhor, chore aos pés de Deus. Não chore aos pés do homem não, porque o homem não vai resolver não. Não chore aos pés do homem não, do profeta não, porque eu não posso resolver essa situação. Mas se você chorar aos pés de Jesus, se você clamar, se você orar e não duvidar no seu coração, pode ter certeza, igreja, a oração vai chegar até o trono, até os ouvidos de Deus e vai trazer resposta. E ele trouxe resposta para Jonathan. É um Deus de resposta. Ó o 3. Tem alguém ligando aí, mas eu não posso atender agora. Amém? Vamos ler aqui o 3. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes me cercaram. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. No 4. E disse: lançado estou diante dos seus olhos. Todavia tornarei para ver o templo da tua santidade. E as águas me cercaram. Até a minha alma, o abismo, me rodearam. E se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até aos fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra, e correram-se sobre mim. Para sempre mais tu livraste a minha vida da perdição. O Senhor, meu Deus, e quando desfalecer em mim a minha alma, eu me lembrarei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E os que observavam as vaidades vã deixaram as suas próprias misericórdias. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. Os que voltei para pagarei do Senhor, e venha a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, ele vomitou Jonathan na terra. Olha aqui, igreja, para nós concluir aqui.
Olha o versículo 10, Jonathan 2:10. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonathan na terra. É interessante, igreja, que ele não dirigiu a palavra para Jonathan, no versículo 10. Ele dirigiu a palavra para o peixe. Ou seja, até o peixe obedece a Deus. E ele falou, mas antes de ele falar para o peixe vomitar Jonathan na terra ou na praia, no lugar seco, primeiro Jonathan Jonathan fez uma oração de arrependimento. Se você cometeu algo para Deus, primeira coisa que você vai fazer não é pedir, não. Tá errado. Se você cometeu algo ali, né, que você que você desagradou a Deus, né? Primeira coisa que você vai fazer, uma oração de arrependimento. Nunca faça uma oração pedindo, porque Jonathan não fez uma oração pedindo, não, eu quero pregar em nível, eu quero voltar para o chamado, não. O que ele fez? Ele reconheceu a sua insignificância, a sua pequenez, a sua humildade, que ele errou. E quando você reconhece que você errou em algum momento para Deus, ele te dá mais uma chance, o perdão, a graça, a misericórdia, né? Você recebe de Deus, você recebe Jesus. Só que primeiro você tem que fazer uma oração de arrependimento, aquilo que você cometeu, que chegou até os ouvidos de Deus, até os olhos de Deus, foi o que aconteceu com Jonathan, né? Para Deus mandar uma ordem para o peixe vomitar Jonathan na terra, você vê que no versículo anterior, antes do 10, ele vai começando a fazer uma oração, a humildade de Jonathan, a simplicidade, o reconhecimento que eu e você podemos errar em qualquer momento, no falar, no agir, ou talvez de alguma maneira, né? Mas Deus, ele sempre vai nos dar uma oportunidade. Não podemos provocar a ira de Deus. Deus te deu uma oportunidade de você se render a Ele, né? Pelo seu perdão, pecado, iniquidade, transgressões, obediência, né? E Jonas estava passando uma desobediência de Deus por não pregar a palavra para Nínive. Aí, a humildade, igreja. Eu aprendi uma coisa. A humildade, ela procede à honra de Deus. Não tem outra palavra para Jonathan se não fosse arrependimento. Só que quando Deus nos dá uma oportunidade de arrependimento sincero e verdadeiro, de dentro para fora, não, Deus me deu uma oportunidade, eu vou permanecer no mesmo erro, na mesma falha. Deus já me tirou, já me salvou, já me deu um banho de graça, misericórdia, e eu vou voltar de novo fazer aquilo que Deus já me deu uma oportunidade, né? Não podemos provocar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos provocar a ira do Senhor sobre as nossas vidas. Você vê que no versículo 1 de Jonathan, a Bíblia fala que a malícia de Jonas chegou até a Deus. Falou ou não falou? Olha aqui no versículo 1. Jonathan, versículo 1, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonathan, filho de Amitéia, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Você vê que a palavra é bem clara, igreja. Não precisa ficar inventando, tirando palavra bonita. A sua malícia subiu até a mim. Nunca deixa que as nossas malícias
venha chegar até a Deus, igreja. Ah, não, Deus me deu uma oportunidade e eu vou fazer da mesma forma, do meu jeito, da minha... Não. Vamos fazer certo, igreja. Então, igreja, você vê que no 3 aqui, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes me cercaram, as ondas, e as vagas têm passado por cima de mim. E disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver ao templo da tua santidade. Ele fez uma oração ao templo de Deus, da tua santidade. E tornarei ver. Você vê que ele está falando aqui: eu tornarei ver o templo, a glória de Deus. Tornarei a voltar a ver aquilo que Deus falou comigo na primeira palavra para mim e para mim. Tornarei ver o templo, a oração no templo, a oração dentro da estreia do peixe, chegou até o templo de Deus, até os ouvidos de Deus, até os ouvidos do Senhor. E a oração dele foi uma oração de quebrantamento, de arrependimento. Ó Deus, me perdoa, porque você falou para mim ir lá para Nínive, e eu posso conjecturar aqui, em poucas palavras, na estreia do peixe, Jonathan, falando com Deus ali, o diálogo. Você vê que ele teve um diálogo dentro da estreia do peixe com Deus. O diálogo é muito importante, igreja. Você ter o diálogo com Deus, o diálogo com o Espírito Santo. O diálogo, uma relação de pai. Você vê que coisa importante é quando você tem uma relação com Deus. E a relação com Deus não é baganha, igreja. Não é tomar lá, me dá cá, não. Você tem que ter uma relação de pai para filho e de filho para pai. Ele é o pai espiritual. Ele é o pai divino. Ele é o pai da nação. Como ele falou para Abraão. Sai da tua parentela e eu te mostrarei. Você será um grande pai da grande nação. Imagina o pai espiritual, igreja. Então, quando o profeta Miqueias não, igreja, estou falando de Miqueias aqui, perdão. Então, quando o profeta Jonathan, ele começa a relembrar, falar assim: peraí, essa tempestade que está acontecendo aqui foi por causa da minha desobediência. Peraí, eu fui parar na estreia do peixe por causa da desobediência. Peraí, não era para mim estar aqui no navio, não era para mim estar aqui no porão, não era para mim estar aqui dentro da barriga do peixe, da estreia do peixe. Por que eu fui parar na barriga? Deus permitiu ele parar na estreia do peixe. Aí é onde que entra o poder da oração. É onde que entra o poder da palavra. Na vida do homem, na vida de um profeta. Porque ele era um profeta. E ele era o primeiro profeta hebreus. A autoridade que Deus nos concede pela graça e misericórdia, cada um ele levantou e deu uma unção, uma autoridade, igreja. É que você não descobriu a autoridade que Deus te colocou na tua vida, mulher de Deus. É que você não descobriu ainda a autoridade que você tem na oração. Quando você descobrir essa autoridade que você tem na oração, quando você descobrir essa autoridade que você tem na hora de profetizar, quando você descobrir essa autoridade que você tem no joelho na hora da oração,
quando você descobrir essa autoridade que você tem na hora de louvar, quando você descobrir essa autoridade que você tem na hora de ministrar a palavra, na hora de ministrar a palavra de Deus, igreja, aonde você chegar, Deus, Ele tem um lugar certo, um momento certo para levantar, capacitar e para colocar cada homem de Deus e cada mulher de Deus. É só deixar Deus dirigir e Deus falar conosco. É, igreja. Cada um de nós tem uma autoridade de Deus. Não é por mérito, não é por capacidade, não é por mérito, por merecimento, mas por dom, por busca. Quanto mais você investe o seu relacionamento na oração, mais Deus vai te usar. Quanto mais você investe o seu relacionamento com Jesus, mais Jesus vai te usar. Quanto mais você investe o seu relacionamento com o Espírito Santo dele, mais ele vai te usar. Quanto mais você investe o seu relacionamento com ele na terra, aí você vai ter uma herança. Você passa a ter uma herança de Deus. Uma herança que nunca vai se acabar. E essa herança é a herança da eternidade. É a herança da glória. É a herança das mansões celestiais. É a herança da eternidade, igreja. Aí, o que Deus se agrada, para nós terminar aqui, o que Deus se agrada, quando você erra com Deus, não adianta você querer falar a palavra bonita não, que ele já sabe. Quando você erra com Deus, porque todos nós somos pecador na terra, o único santo do santo é ele. Não existe nenhum homem perfeito na terra e nenhuma mulher perfeita. Não haverá homem perfeito nem mulher na terra quando estiver nessa terra. Quando você estiver na eternidade, na glória com ele, aí você vai ser perfeito, porque lá é perfeito. Não se iluda procurando um homem perfeito na terra, artista perfeito, celebridade perfeito, profeta perfeito, pastor perfeito, missionária perfeita, apóstolo perfeito, levita perfeito, missionária perfeita, diaconisa perfeita, humanidade perfeita. Não se iluda procurando homens e mulheres perfeitos, que não haverá. Se não for a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, nós não estaríamos nem de pé nessa terra. Confessa aos irmãos. Mas quando a gente vai de encontro a Deus, como Jonas estava de encontro a essa palavra, e ele começou a cair na sua memória: peraí, por que eu estou aqui nessa situação e por que eu fui parar na estranha do peixe? Deus, ele se agrada quando você fala: Deus, eu errei, eu falhei, né? Não era para mim fazer isso. Saiu aqui, só um momento, igreja. Só um momento, igreja. Sabe que Deus se agrada? Que Jesus se agrada? Se você errou, homem de Deus, se você errou, mulher de Deus, que nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos, o único perfeito é Jesus. Estamos buscando a perfeição dele todo dia para a nossa vida, para os nossos caminhos, para o nosso chamado, para a nossa obra, e buscando a perfeição da palavra, a perfeição do céu, a perfeição de Cristo, a perfeição de Deus, a perfeição do Espírito Santo, todo dia na nossa vida. Mas você errou.
Não fica contornando a situação. Jonathan, ele não precisa, mesmo que ele queria contornar a situação que ele estava vivendo ali no peixe, no ventre do peixe, ele fez uma oração de reconhecimento e a humildade. Coisa linda, igreja. Deus, me perdoa pela desobediência, me perdoa por não assumir a minha responsabilidade de pregar o evangelho lá em Nínive, me perdoa porque eu peguei uma embarcação, fui para Tarse, me perdoa, Deus, me perdoa, Jesus, porque eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, e Deus, Ele vai olhar e vai contemplar e falar: Jonathan, eu vou te dar mais uma oportunidade, Jonathan. Porque eu falei com você na primeira vez, Jonathan. Mas nem por isso, Jonathan, eu vou jogar você nas profundezas do abismo. Nem por isso, Jonathan, eu vou te jogar nas profundezas do abismo, ou seja, como ele falou aqui, ó, né? Onde que está escrito aqui, profundeza do abismo? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. E disse: lançar estou diante dos teus olhos, né? E tornarei ver no tempo da tua santidade. E as águas me cercaram. Você vê que as águas cercaram ele. E até a minha alma ao abismo. E me rodeou. Então, igreja, Deus, ele viu a sinceridade da oração de Jonathan ali naquilo que ele estava passando. Deus, quando ele vê uma sinceridade na oração, igreja, não precisa ser oratória, não precisa ser palavra bonita, não. Mas se for uma oração sincera e verdadeira, igreja, se você orar em pensamento, não precisa. Eu, graças a Deus, o Espírito Santo me usa na oração pausada e na oração com fogo. Quem já acompanhou a oração com o profeta evangelista Hermes, Labareda de Fogo, lá no monte? Quem já acompanhou aí nos vídeos? Quem já acompanhou as orações do profeta aqui na live? Quem já acompanhou? Você vê que eu não tenho palavras bonitas e nem teoria e nem oratória. Hoje a gente vê na terra, tem curso até para curso de oratória. Jonathan não passou por um curso de oratória na barriga do peixe. Jonathan não teve tempo para orar. Tem momento na nossa vida que você vai passar pelo perigo, pelo socorro, ou talvez algo que você está passando, né? Não tem como você fazer oratória. Você vai clamar pelo sangue, você vai clamar pela misericórdia, você vai clamar pelo nome de Deus, você vai clamar pelo nome do Senhor, você vai clamar pelo sangue do Cordeiro, você vai clamar, chamar a atenção de Deus, porque aquilo que você está passando por um grande livramento, um grande perigo. E Jonas estava passando por um grande livramento da sua alma, da sua vida. Eu estava lá na Zona Leste, o cara colocou uma 380, um 38 na minha cabeça. Não deu tempo de eu fazer oratória, não deu tempo de eu clamar. Eu só falei: a graça, a misericórdia de Deus seja na minha vida. Como é que você vai fazer uma oratória ou uma oração bonita com a 380 ou 38 na sua cabeça? Lá na Zona Leste. Tem como, igreja? Isso na terra. Agora, um profeta que está na barriga do peixe, como é que ele vai fazer uma oração na barriga do peixe, igreja? Eu posso aqui
conjecturar. Você dentro de uma barriga de um peixe, você talvez alguma barriga de um peixe, de uma baleia, né? Ou de um bicho selvagem do mar. Como é que você vai fazer uma oração, uma oratória, sendo que você está sendo engolido pelo peixe, engolido pelo um animal ali? Como é que você vai dar tempo de você orar? Não tem tempo. Mas Jonathan, ele fez uma oração sincera para Deus, igreja. E a oração dele foi misericórdia, foi graça. Deus, me perdoa, porque não obedeci o chamado. Me perdoa porque eu não obedeci o caminho para livre. Me perdoa, Deus, me dá mais uma chance. Eu posso conjecturar aqui Jonathan falando ali, tendo uma relação com Deus. Oh Deus, me dá mais uma oportunidade. Eu me arrependo de corpo e alma, eu me arrependo do que eu fiz, não te agradou, subiu até a malícia, subiu até a ti, subiu até as tuas narinas. Mas Deus, me dá mais uma oportunidade para me pregar o evangelho em Nínive. Me dá mais uma oportunidade para me evangelizar em Nínive. Me dá mais uma oportunidade para mim ser profeta em Nínive. Me dá mais uma oportunidade para mim ser boca de Deus em Nínive. Me dá mais uma oportunidade para mim salvar aquela cidade rebelde, aquele povo ali. Me dá mais uma oportunidade. Eu posso ver a relação de Jonathan falando com ele. Igreja, que palavra abençoada. Igreja, isso não é teoria de homem, teoria de profeta, teoria de labareda. Se você colocar em prática, igreja, funciona. Com Deus funciona. Se funcionou com Jonathan na barriga do peixe, imagine você na terra. Espera aí, um profeta foi parar na barriga do peixe e ele orou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele, igreja. Quando você estiver orando, se lembre dessa palavra. Quando você estiver orando de madrugada, se lembre dessa palavra. Quando você estiver orando na madrugada, na igreja, ou em casa, no trabalho, se lembre dessa palavra. Talvez você não pode estar igual Jonathan, na barriga do peixe, na estranha do peixe. Mas toda vez que você orar ao Senhor, orar a Deus, você vai falar assim: se Deus ouviu a oração de Jonathan na barriga do peixe, você acha que ele não vai ouvir a sua oração? Você acha que ele não vai ouvir o seu clamor? Igreja, é poderoso, igreja. Esse Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você clama, do que você ora. Então se lembre, toda vez que você errar contra Deus, pecar contra Deus, pecar contra a palavra, pecar contra Jesus, primeira coisa que você vai fazer, homem de Deus, mulher de Deus, uma oração de arrependimento. Depois você vai fazer uma oração de quebrantamento. Primeira coisa que você vai fazer, igreja, se lembre dessa palavra que esse homem de Deus está aprendendo e estou passando para vocês, pelo Espírito Santo. Errou, falhou, ou fez algo que não agrada a Deus, faz uma oração de não pedir nada. Não vou pedir nada a Deus. Jonathan, ele não pediu nada, ele só pediu a graça, a misericórdia, o perdão, o amor. Aí Deus vai, mesmo que muitas vezes a situação, a luta, a prova, ou às vezes algo que causou dor vinha a tempestade na vida de Jonathan. Você vê que até as águas cercaram ele, até o mar. As águas cercaram até a alma dele, rodearam ele.
Aqui para nós, igreja, como é que você está lá no mar, dentro de uma barriga de um peixe, e o mar é agitado, né, igreja? Quem já foi no mar? Quem já viu a força do mar? A força do mar. Aí você vê aqueles navios no mar, navio gigante, né? Levando... Eu estava vendo um navio esses dias, estava indo lá para a Argentina, um navio grandão. Aí aqueles navios... Aí você fica olhando, peraí, o mar agitado. E cercaram ele até a sua alma. E ele clamando, e ele orando ao Senhor. Senhor, Deus, eu vou fazer sobre a tua palavra. Eu me arrependo da desobediência da sua palavra. Eu me arrependo de pegar a embarcação errada, Deus. Eu me arrependo de pegar o caminho que não era para mim ir, Deus. Eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo, Jesus. Porque o Senhor me deu uma missão. O Senhor me deu uma responsabilidade. Mas, Jonathan, eu vou dar ordem para o peixe. E ele deu uma ordem. Igreja, se você soubesse o que é o poder da ordem de Deus, você valorizava mais. Talvez você não dá nada para um profeta, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Mas se ele tem a ordem do céu, a ordem de Deus, a ordem da palavra, a ordem de Jesus, se ele dá ordem, funciona. E ele deu ordem. Mas ele não deu ordem para Jonathan. Ele deu ordem para o peixe que estava engolindo Jonathan. Ele deu ordem para o peixe que estava tragando Jonathan. Porque se ele desse ordem para o Jonathan, ele ia continuar na barriga do peixe. Ele ia continuar na estranha do peixe. Aí Deus falou assim, eu vou dar uma ordem, Jonathan. Eu vou dar uma ordem. Foi o que ele falou aqui no 10. Olha aqui no 10. Meu amado, que palavra abençoada. Eita Deus que fala na casa, hein? Alabra sébia. Alabra subcanta. Meu amado, eu estou sentindo a graça dele aqui. Ele falou assim, profeta, a ordem vem do céu, a ordem vem da palavra. Olha o que ele falou para Jonathan. Vamos ver se ele falou para Jonathan aqui. Ele não falou para o Jonathan. Jonathan capítulo 2, 10. Falou, pois, o Senhor. Falou quem? O Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E ele vomitou Jonathan na terra. Aleluia! Igreja, ele vomitou Jonathan em terra seca. Eu posso conjecturar aqui o peixe andando ali ali no mar e falando, não, eu vou levar o Jonathan até uma terra seca. Quando você está passando em uma turbulência no navio ou no alto mar, primeira coisa que você quer ver é uma terra seca, sim ou não? Primeiro lugar, uma embarcação, uma terra seca, ou algo para você, né, escapar ali do mar. Só que Jonathan, além de ele estar no mar, ele está dentro da barriga do peixe, no ventre do peixe. Ou seja, duas coisas ao mesmo tempo na vida de Jonathan. Ele está dentro da barriga do peixe e ainda está no mar. Porque a baleia fica onde? No mar.
o peixe fica onde? No mar. Se o peixe andar na terra seca ou a baleia, né, ele morre. Porque cada animal, as aves do campo, do céu, que andam em terra seca, as que rastejam, as que estão no alto mar, cada animal tem uma especificado para cada ambiente, né? Se você colocar um peixe numa terra seca, ele vai morrer. Se você colocar uma baleia numa terra seca, vai morrer. Só que Jônatan, ele precisava ser devolvido para uma terra seca, como o texto falou. Falou o Senhor ao peixe: vomita Jônatan para uma terra. Ele não poderia vomitar Jônatan para o mar, que não ia dar certo. Ele ia naufragar, ia morrer, né? Igreja, é muito profundo. O peixe não poderia vomitar Jônatan no mar. Ele não poderia vomitar Jônatan no mar. Então, ele tinha que vomitar Jônatan onde? Na praia, uma terra seca. Foi o que aconteceu. Igreja, tudo acontece pela permissão de Deus, igreja. Que palavra abençoada, igreja. Aí, você vê que ele deu uma ordem para o peixe e falou assim: você vai levar Jônatan, posso conjecturar aqui, você vai levar Jônatan, peixe, até uma terra seca. E quando chegar numa terra seca ali, aí você vomita ele ali, porque ele precisa voltar lá para Nínive e pregar a palavra para aquela cidade, para aquele meu povo que está aguardando o profeta Jônatan. Igreja, cada país, cada estado, cada lugar aonde que Deus levar o profeta, e eu não vou fugir da responsabilidade igual Jônatan. Eu não vou fugir do chamado, ainda que custe a minha vida. E não é todos que têm coragem de falar isso, não. Ainda que custe a minha vida. Mas eu vou pregar o evangelho em toda cidade, em todos os países, como profeta. Não vou fugir da responsabilidade. Não vou pegar um caminho para Tarso. Não vou pegar uma embarcação. Não vou entrar no porão do navio. Porque a desobediência a Deus, olha o que causou na vida de Jônatan, por causa da desobediência a Deus. Olha o que causou, igreja, na vida do profeta Jônatan, por causa de ele não pregar o evangelho na cidade de Nínive, para aquele povo que estava rebelde e aquele povo que estava adorando os ídolos. Igreja, não fuja do chamado. Não fuja da responsabilidade com Deus. Não fuja da missão, ainda que custe a sua vida, ainda que custe batalhas, provas, ventos, gigantes, leão, ursos. Mas nunca esqueça, se Deus foi com Jônatan, Ele é comigo e é com você. Se Deus deu uma oportunidade para você, sabe agarrar a oportunidade de Deus. E Jônatan, ele agarrou. Ele não pensou duas vezes. Ele poderia não obedecer a Deus. Ele poderia retrucar, ele poderia medir força. Mas ele viu que estava errado. Ele viu que estava errado.
que ele precisava se consertar com Deus, se consertar com Jesus. E quantos de vocês que precisa de um conserto da parte de Deus? Quantos de vocês precisa de um conserto da parte do Senhor Jesus e da parte da palavra? E Jonathan começou a se consertar com Deus novamente. E Jonathan entendeu a voz de Deus novamente. Mesmo ele estando dentro da barriga, na estreia do peixe, ele entendeu, falou, não, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer o chamado, eu tenho que pregar a palavra novamente para aquele povo. Eu não vou desobedecer mais a Deus, eu não vou desobedecer mais a palavra, eu não vou desobedecer mais a Jesus. Quantos de nós fizemos uma aliança com Deus? Quantos de nós fazemos uma aliança com Jesus, com a palavra? E o profeta Jonas tinha uma aliança com Deus para aquela cidade. Foi o único profeta hebreus, primeiro profeta hebreus, para ir naquela cidade para pregar o evangelho. A gente já viu muitas pessoas, até mesmo pregando. Já vi essa expressão. Não, se você não fazer a obra, Deus levanta outro. Levanta nada. É mentira. A gente vê essa expressão. Não, irmã, se você não fazer a obra, Deus levanta outro. Irmão, se você não fazer a obra, irmão, Deus levanta outro. Ele levantou outro profeta no lugar de Jonathan? Não. Porque era para Jonathan assumir a sua responsabilidade. Ele levantou Moisés no lugar de Jonathan? Não. Ele levantou Abraão no lugar de Jonathan? Não. Ele levantou Isaac no lugar de Jonathan? Não. Ele levantou Caleb no lugar de Jonathan? Não. Ele levantou Josué, o único não, né? Mas eu posso mencionar aqui, quando Moisés morreu, ele levantou Josué e Caleb. Quem assumiu a cidade, a terra prometida? Foi Josué e Caleb, que entrou na terra prometida. Ele levantou Moisés. Ele falava com Moisés numa sarça ardente. Falava com Moisés numa coluna de fogo. Falava com Moisés em cima do monte. Falava com Moisés embaixo do monte. Falava com Moisés numa sarça ardente. Falava com Moisés numa coluna de fogo. Falava com Moisés face a face. Aí ele levantou Josué e Caleb. Quando ele falou para Josué, te esforça, tenha bom ânimo. Te esforça, tenha bom ânimo. Eu posso conjecturar aqui Deus falando para Jonathan, te esforça, tenha bom ânimo. Eu vou te dar uma nova oportunidade para você ir lá para Nínive, pregar o evangelho. Aí ele começa a orar. Ele começa a clamar da sua alma. Sabe a oração que mais toca o coração de Deus, igreja? É a oração que vem da alma. Sabe a oração mais poderosa que você pode fazer? Não é gritar, não é falar palavra bonita, mas a oração que toca o coração de Deus é a oração que vem da alma e a oração sincera e verdadeira para Ele. É você transmitir para Deus o que você está passando. E Jonathan, ele estava transmitindo para Deus o que ele estava passando, da sua alma. Você vê que aqui no versículo, que vem aqui, ó, no versículo 4, 5, olha a oração de Jonathan. Deixa eu ver que horas que são aqui, igreja. Olha a oração dele aqui, ó, no 4 e no 5. Jonathan, capítulo 2, 4 e 5.
E eu disse: lançai estou diante dos teus olhos, todavia tornarei ver o templo. Ele queria ver, né? Porque como a pessoa está dentro da barriga do peixe, da estranha do peixe, ele queria ver o templo, né? O templo de Deus, a morada do Espírito Santo, a oração, o templo de Deus, da tua santidade. Aí ele vai falando, no 5, as águas me cercaram, me cercaram aqui, até a minha alma. Olha o que ele está falando, até a minha alma. Essa é uma oração que toca o coração de Deus, igreja. Né? E ele fala que a alma dele, a angústia dele, que está ali, passando pelo grande livramento da sua alma, de salvação para a vida de Jônatan, e você orar. Teve um momento da minha vida que eu clamei com a alma, igreja. Estava passando um momento difícil, e eu comecei a chorar, comecei a clamar, desceu lágrimas. Eu falei: Deus, a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada, a minha alma está, sabe, aflita, a minha alma precisa. E Deus falou assim: profeta, ora com a alma, ora com o espírito. Igreja. Para nós terminar aqui. Quando Jesus está no Getsemane, olha a oração que Jesus fez no Getsemane. Jesus está no Getsemane. Jesus orava tanto que até os seus poros suava gota de sangue que ia até o chão. Jesus está no Getsemane e ele começa a orar ao Pai, né? Que até os seus poros suava gota de sangue, igreja. Igreja, não importa o tamanho da luta, da prova, do vento, da tempestade, do deserto, se você orar com a alma, Deus ouve. Não importa onde você estiver, na barriga do peixe, no seu trabalho, no seu quarto, na sua casa, na madrugada, no pé da cama, no navio, no ônibus, dentro do carro, no trem, no metrô, na casa de um parente, na rua, na praia, na barriga do peixe, no navio, no avião, no estado, no país. Se você orar, igreja, Deus, ele ouve a oração de Jesus. Se você orar, mulher de Deus, Deus, ele ouve. Não importa o tamanho da dificuldade. Para nós é dificuldade, para ele é só um milagre. Para nós é impossível, mas para ele tudo é possível ao que crê. A oração, igreja, que não falha, é você orar e ver o céu aberto. É você orar e ver Deus bradar. É você orar e ver o milagre acontecendo. É você orar e ver Deus operar. Foi o que aconteceu na vida de Jônatan. Ele orou. Talvez você está lá no seu trabalho. Aí tem uma perseguição lá no seu trabalho. Talvez uma perseguição lá contra a sua vida, no trabalho. Deus está falando com alguém aqui. Aí você não vai bater boca, não vai falar nada. Aí querendo tirar a tua paz, querendo tirar a sua tranquilidade. O que você vai fazer? Ora. Não, profeta, mas eu estou no trabalho. Ora. Não, profeta, eu estou dentro do ônibus. Ora. Não, profeta, eu estou dentro da barriga do peixe. Ora. Não, profeta, eu estou dentro do avião. Ora. O avião está passando por tribulação.
O avião está passando um momento difícil? Ora! O navio está passando um momento difícil? Ora! Porque quem ora tem resposta. E Jonathan estava orando dentro da barriga do peixe. E ele obteve resposta de Deus, igreja. Nunca para de orar. Nunca para de acreditar no poder da oração. Nunca para de clamar e suplicar. É, igreja. Ele falou para Jeremias 33:3. Clama a mim, eu te responderei. Anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Igreja, o que é clamar? O que é invocar? Lá em Romanos, na boca do apóstolo Paulo, eu não posso entender agora que eu estou numa missão aqui, amém? Depois eu atendo. Lá em Romanos 10:13, Paulo falando, todo aquele que invocar, o que é todo, igreja? É todos, não importa o seu grau, sua cor, sua nacionalidade, não importa o seu credo religioso, ele não é religião, ele é salvação. Jesus não é religião, é salvação, não importa o seu credo religioso. Mas se você orar, igreja, porque ele falou para Paulo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jonathan, ele invocou o nome de Deus dentro da barriga do peixe. Jonathan, ele invocou, não foi o nome do profeta, do labareda, do evangelista. Ele invocou o nome de Deus, ele invocou o nome do Senhor, igreja. Olha aí a importância de você invocar o nome de Deus na terra. Olha aí a importância de você invocar o nome de Jesus na terra. Olha aí a importância de você invocar. Invoca aí. Invoca o nome de Deus aí na cadeia agora. Invoque o nome do Deus aí no hospital agora, na CTI, no hospital. Invoca o nome de Deus aí na tua casa aí agora. Invoque o nome do Senhor Jesus aí, não importa o momento, a dificuldade, invoca. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Deus, será salvo. E Jonathan foi salvo da barriga do peixe, da estranha do peixe. Além de ele receber salvação para a sua alma, ele levou salvação para aquela cidade de Nínive. Ele levou salvação para aquele povo que estava aguardando o profeta Jonathan. Além de ele receber salvação, ele também trouxe salvação para o povo lá. Que coisa linda, igreja. Esse é o Deus do universo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de Jonathan. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus do profeta evangelista Hermes, o labareda de fogo. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus do profeta Jonathan. Além de ele receber a salvação da alma dele, ele foi lá e fez o que Deus mandou. Pregou para o povo, pregou para aquele povo rebelde, pregou para aquele povo idólatra. Tinha muito idólatra naquela cidade de Nínive ali. Tinha muito ídolos. Aquela cidade de Nínive, os idólatras, os rebeldes. Tem profeta que quer escolher o lugar que quer pregar, né? Tem profetisa que quer escolher. Não, eu quero só pregar. Tem profetisa que só quer pregar em congresso. Você manda pregar numa terra idólatra? Não quer ir, não.
Manda pregar numa cidade, num bairro rebelde, não quer ir não. Não, eu quero só pregar em palácio. Eu quero pregar só em repercussão. Tem profeta também que só quer pregar em palácio. Deus manda ele pregar numa Babilônia, pregar numa cidade, num povo rebelde, ou ali. Não quer pregar não, eu que tenho que escolher. E Jonas queria escolher. Não, eu quero empatar-se. Ô Jonas, você não tem escolha não, Jonas. Quem escolhe é ele. Porque se fosse na visão de Jonas, ele ia pregar para Tarso. Mas não é como o profeta quer, é como Deus quer. Não é como o profeta Jonathan quer, é como o céu quer, como a palavra quer, como Deus quer, igreja. Aprende isso. Tem gente que fala assim, eu não quero pregar numa Babilônia. O que mais você vê esses preletores aí de nome, só quer pregar em palácio. Vê se ele quer pregar numa cidade, numa igreja pequena, numa igreja que não cobra. Eles não querem pregar não. Se eu trazer um preleitor aqui de nome da internet, uma preleitora que tem nome na terra, não tem nome para Deus, a igreja enche. Não, me dá um cachê aí para me pregar. Me dá um cachê alto aí para me pregar numa igreja pequena, na Babilônia. Mas e se Jonathan fosse cobrar um cachê alto para pregar lá em Nínive? Mas e se Jonathan fosse chegar assim e falar, ô Deus, eu já estou errado de não obedecer o chamado e não obedecer para pregar em Nínive. E ainda vou pregar em Nínive, vou cobrar ainda para pregar em Nínive? Hoje, para você levar um preleitor na sua igreja, no bairro, se você não pagar um cachê de 50 mil, 100 mil, 30 mil, ele não sai da casa dele para pregar. Aí Deus fala assim, Jonatas, peraí, você está errado de cobrar já. Já começa por aí. Já está errado você, preleitora, de cobrar. Deus não mandou você cobrar o evangelho dele. E por que você cobra? Já está errado de você cobrar, homem de Deus. De graças dais e de graça receber. E por que você cobra? Deus mandou você cobrar 30 mil para pregar o evangelho em meia hora, em uma hora? Jesus mandou você cobrar para pegar o evangelho? Ele falou de graça dais e de graça receber? Não, eu não vou pregar em Nínive, não. Eu posso aqui, Jonathan, vai lá pregar em Nínive, Jonathan. Lá tem um povo idólatra, tem um povo rebelde, tem um povo que precisa ouvir a minha voz, precisa de um profeta lá, precisa de um homem de Deus lá para ganhar aquelas almas, precisa trazer salvação para aquela cidade, precisa trazer cura para aquela cidade, precisa trazer vida eterna para aquela cidade, precisa trazer perdão para aquela cidade, precisa trazer misericórdia para aquela cidade de Nínive, precisa converter aquele meu povo. E aí, Jonathan, vai fazer o que eu mandei ou vai ficar aí cocheando em dois pensamentos, em outras palavras? Só que Jonathan não pensou duas vezes. Ou é ou não é. Igreja, tem momento que não é para nós cochear em dois pensamentos. Eu já preguei em Babilônia, já preguei dentro do ônibus. Hoje é fácil você ver eu como profeta, homem de Deus, labareda. Esse homem de Deus que está falando com você aqui, eu já preguei dentro dos ônibus. 5 anos. 5 anos pregando dentro dos ônibus. Tapa, cuspe. Aqui não é igreja para você pregar. Aqui não é altar para você pregar. Tapa, cuspe, xingo. Dentro dos ônibus. Já preguei dentro do trem, dentro do metrô.
fico olhando esses preleitores hoje que não pregam nas igrejas dos bairros, igrejas pequenas, ou até mesmo prega por dinheiro, prega por fama, prega por riqueza, prega por status, prega por poder aquisitivo, não prega o evangelho como Jesus ensinou, Eu quero seguir os ensinamentos de Jesus quando ele pregou aqui, quando ele estava aqui nessa terra, Eu quero seguir os ensinamentos de Jesus, Isso que vai contar no grande dia. Você pode pregar no mundo inteiro, mas se você não pregar o evangelho do jeito que Jesus ensinou, você não terá parte no céu, não terá parte com o Pai, não terá parte com Ele. Não adianta. Pode pregar em vigília, pode pregar em congresso, pode pregar no mundo inteiro, mas o nome dele vai estar escrito na calçada da fama, não no céu, não no livro da vida. Por isso que eu não se preocupo. Estou tranquilo. Então, igreja, uma vez eu tenho um contato de um, eu não vou falar o nome dele aqui, eu tenho um contato de um levita gospel, famoso, não vou falar o nome dele aqui, não vem meu caso. Aí eu tenho no meu WhatsApp, aí eu mandei mensagem para ele. Na época o meu pastor, onde que eu exerci o meu cargo, onde que eu, ele falou assim: profeta, vê quanto que ele cobra. O meu pastor estava com uma festividade na igreja, ele falou assim: evangelista, manda mensagem para ele. Ele falou: você tem um contato dele? Eu falei: tenho. Eu falei: eu sou artista não, meu pastor, eu sou servo, vou ligar para ele. Aí eu liguei para ele e falei assim: ô levita, eu não vou falar o nome dele, tá? Ô levita, meu pastor está com uma campanha aqui na igreja e a gente quer saber o valor, quanto você cobra para você louvar aqui no congresso de varões. Eu acho que era culto de varões. Quanto você cobra para louvar numa festividade na igreja aqui? E como eu tinha o contato dele, aí ele falou assim: de tanto e tanto. Aí eu falei assim: meu pastor, a sua igreja paga aluguel? Ele falou: sim. Eu falei: mas pastor, você vai tirar o dinheiro do aluguel da igreja para dar para ele, para ofertar a ele. E depois quem vai pagar o aluguel da igreja? É os membros. Quer dizer que ele vem em uma hora, leva toda a oferta da igreja, leva todo o dinheiro do ofilaço, E aí o pastor vai pagar o aluguel como? Da igreja. Porque tem igreja que tem salão próprio, tem igreja que tem aluguel, despesa. Aí eu falei: pastor, se o membro vir pegar uma cesta básica aqui, tem uma cesta básica para dar para o membro? Ele falou: não tem. Eu falei: então, meu pastor. Eu falei: se chegar um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui pedindo uma roupa, pedindo uma cesta básica, ou uma ajuda de um mantimento, como é que você vai fazer? Aí ele falou assim: boa visão, profeta? Eu falei: pastor, é melhor você fazer um congresso aqui com os irmãos, com a igreja, com da casa, e você receber galardão no céu, do que fazer congresso com um artista, com ídolo, com celebridade, e não ter galardão no céu. Ele falou: você está certo, Labreda. Eu falei: então, faz um congresso com os irmãos aqui, com as irmãs que lavam a igreja, pintam a igreja, está no congresso, está ali, está orando, está buscando, lava a igreja, lava o banheiro, ajuda. Tem que honrar os obreiros. Ele falou: tá certo. Eu falei: então, é o que está acontecendo na igreja. Liga lá, liga, liga agora, liga para um profeta agora, uma mulher de Deus, homem de Deus famoso aí. Liga para ele agora no WhatsApp dele lá, se você conseguir falar no WhatsApp dele, viu? Ou no WhatsApp dela, se você conseguir. Porque para você chegar no WhatsApp dele e dela, passa por um monte de pessoa. Você chegar, hein? Não, tem que falar com não sei quem. Não, tem que falar com
sei quem. Peraí. Aqui você tem acesso com o profeta diretamente. Claro que é espiritual. Você não vai ficar perguntando da minha vida pessoal. Não, né? É sobre obra, é sobre pregação, sobre obra missionária, né? Você vai me mandar mensagem, tá aí meu WhatsApp. Profeta, vai ter um congresso aqui. Me avisa 5 dias, vou orar a Deus, vou me consagrar, vou pedir direção a Deus. E vou orar. Se Deus mandar eu ir, eu vou pregar a palavra aí, né? Mas não precisa passar por segundo, terceiro, não sei o quê. Aí, uma que você não consegue falar. Segundo, ele vai pedir uma oferta para você, né? Uma oferta aí. Aí você olha assim e fala assim, peraí, quanto que é a oferta dele? Para ele pregar aqui na minha igreja. Quanto que é a oferta dela para pregar na minha igreja? Eu não sei, mas chutando por cima aí, de 30 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, tem mais aí. Tem mais. O valor vai subindo. Vai depender do preleitor, da preleitora. Vai subindo o valor. Aí aonde você vai arrumar 50 mil para dar de oferta? Oferta não, de cachê, né? Porque não é oferta não. Uma coisa é você dar uma oferta para o trabalho do missionário, da missionária, né? O combustível do carro, o Uber, o trem, o metrô. Ali você está ajudando o trabalho do missionário, da missionária. É diferente você cobrar e de você ajudar o trabalho do missionário, da missionária. Um Uber, um trem, um metrô, uma gasolina no carro, na moto, ou seja, é importante. Trabalho do missionário, manter o trabalho do missionário. Paulo fala. Agora não. Aí daqui a pouco ele fala, ou ela fala, não, irmã, tem um cachê. Aí ele fala para o pastor, para o presidente, não, tem um cachê. Quanto que é o cachê aí, preleitor? É 50 mil. Aí ele vai olhar nas finanças da igreja. A igreja precisa pagar o aluguel, a água, a luz. Precisa montar a cesta básica para ajudar a viúva, o pobre, o necessitado. O obreiro que está ali precisando de um leite, um pão, uma comida, uma roupa. E aí? Não tem nada. Você está entendendo, igreja? Então, por isso que papai levanta o profeta pequeno. E a minha visão vai ser assim até a volta de Cristo. Não vou mudar a minha visão do reino de Deus, do reino da palavra de Jesus. Não vou mudar. Uma vez eu fui pregar numa igreja, o irmão pegou todas as ofertas da igreja. Aconteceu, igreja. Ele pegou todas as ofertas da igreja, dobrou na mão assim, dobrou, nem colocou no envelope. Isso aqui aconteceu comigo. Aí ele pegou, dobrou todo o dinheiro, amassou, perante a Deus, igreja, não estou mentindo. Ele dobrou assim, colocou no paletó, aí quando terminou a ministração, entreguei o microfone para ele, entreguei a honra para ele, do ministério. Aí ele falou, profeta, tô aqui. Aí eu falei, pastor, deixa minha oferta aí para a igreja. Ele falou, não, profeta, pode levar a oferta. Eu falei, não, meu pastor, deixa aí. Profeta Deus me honrou, tem gasolina na moto, não está faltando nada, graças a Deus. Falei, Deus tem sido fiel comigo no pouco, no muito Ele colocará. Aí entrou aquela palavra da viúva, do profeta, faz o bolo primeiro para mim. Não, faz para os seus filhos primeiro. Entrou aquela palavra da profeta da viúva, né, do bolo, de Elias, né, ali, né. Faz o bolo para primeiro, a humildade, igreja. Aí entrou aquela palavra daquela oferta viúva de Lucas 21. Todos davam oferta no ofilácio, todos davam oferta. Mas ele se agradou daquela oferta daquela viúva pobre. Mas ela deu de todo o coração e deu com alegria. E Deus honrou a vida daquela pobre, da oferta da viúva de Lucas 21. Igreja, para nós terminar aqui, que já são... Eu já volto dando a bênção apostólica e terminando essa palavra, tá bom? Eu já vou dar a bênção apostólica e terminar essa palavra, tá bom? Já volto já.